Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui ensinar hoje para vocês um outro modelinho de jogo americano, ok? É esse daqui, ó, com uma moldurinha simples, tá? Não tem segredo, não tem canto mitrado, não tem nada. Para quem é iniciante pode fazer. As medidas estão na descrição do vídeo, tá? Vou deixar as medidas ali para a gente já ir logo pro passo a passo, sem mais demora. Então vamos lá, gente. A primeira parte é a gente cortar o tecido que nós vamos chamar de tecido 1, que vai ser o meio do nosso jogo americano. E nós vamos chamar de tecido 2, o que vai ser a moldura, tá? Que são essas faixas aqui que a gente já cortou e já aprendeu a cortar na outra aula que eu já fiz para vocês, tá? Então, cortado retinho, um quadrado bem certinho do tecido 1 e as faixas, nós vamos agora montar esse jogo americano. Então, deixa eu pegar um por um, tá? Que não tem como a gente fazer tudo de uma vez, né? A gente faz sempre um por um. Então, nós vamos colocar aqui, pegar a faixa, posicionar frente com frente, tá? Os tecidos, estampa com estampa. Nós vamos ignorar essa parte aqui da auréola, tá bom? Então, nós vamos colocar bem alinhado aqui, tá? E, a princípio, nós podemos cortar com tesoura aqui mesmo, tá bom? Um pouquinho maior, não precisa ser muito maior, tá? Então, nós vamos alinhar aqui. Quando a gente corta certinho, olha como fica retinho. Não fica orelhinha, não fica sobra, não fica nada. E a gente vai alfinetar, sempre alfinete. Alfinetar o tecido para costurar não quer dizer falta de prática, falta de conhecimento, nada. Alfinetar significa capricho. Então, nós vamos alfinetar essa parte aqui de cima e nós vamos pegar a continuação daquela faixa e vamos alfinetar aqui embaixo também, tá? Cadê a tesoura? Aqui. Também deixando só uma sobrinha, não precisa ser muita coisa, tá? Então, eu vou alfinetar em todos aqui em cima e depois aqui embaixo, tá? Prontinho. Agora que tá tudo alfinetado, ó, bonitinho, ó, nós vamos lá pra máquina de costura. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos passar um pé de máquina aqui em cima e um pé de máquina aqui embaixo, tá? Um pé de máquina aqui em cima e um pé de máquina aqui embaixo. Vamos lá ver como é que é? A gente vai colocar essa parte do tecido, né? Esse limite do tecido, essa finalização do tecido, corte do tecido na lateral do calcador para seguir certinho com o pé de máquina, tá? Ter uma referência de costura é muito bom pra gente ter uma costura retinho. Os alfinetes eu gosto de colocar nessa posição, porque ou eu posso puxar aqui com facilidade, ou eu posso ir costurando devagar quando passa nele, que a pontinha aqui é mais fina, o pezinho de máquina não para e não breca, tá bom? Então, nós vamos começar a costurar, vai dar um retrocesso no começo e no final, tá? Vai ficar costuradinho assim. Então, nós vamos repetir aqui em cima e nessa parte de baixo. Muito bem. Depois de tudo costuradinho aqui em cima e aqui embaixo, nós vamos desalfinetar. Alfinetar e desalfinetar não é perda de tempo, tá? É ganho de tempo, porque nada fica torto e você não precisa descosturar nada. Então, bora tirar aqui.
E aí, nós vamos vir pra tábua de passar roupa. Perceberam aqui que o cenário é outro, né? E nós vamos fazer isso daqui, ó. Vamos pegar o ferro. Opa, deixa eu tirar daqui. E vamos passar aqui pra deixar tudo bem abertinho, essas costuras aqui. Opa, tem uma sujadinha aqui. Mas vamos passar pra deixar bem abertinha essa costura aqui, tá? Essa costura daqui de trás, se você quiser deixar ela aberta aqui também pode, mas se quiser deixar ela voltada pra cá também pode. Qual que é a regrinha? Se tem algum tecido que é muito clarinho combinado com outro que é muito escuro, deixa pro lado do escuro, não deixa pro lado do clarinho, porque senão fica a sombra do escuro aparecendo, tá? Então, ou deixa assim, ou pode passar aqui aberto. Então, nós vamos passar todos os nossos, tanto aqui em cima como aqui embaixo, com a costurinha bem aberta, ó. Não pode deixar dessa forma aqui, ó. Deixa eu explicar aqui pra vocês. Aqui, ó, sobrando o tecido. Ela tem que ficar bem aberta, assim. Então, passa bem abertinho pra ficar tudo bem certinho, tá? Vou passar tudo aqui e a gente vai depois lá pra tábua de corte. Muito bem, tudo passadinho, bonitinho. Voltamos pra nossa tábua de corte. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos tirar esse restante do tecido, essa sobra de tecido aqui. Nós podemos fazer isso de dois jeitos. Se você já tem a tábua de corte, o cortador circular, você vai pegar a tua régua, vai posicionar aqui certinho, ó, aqui bem retinho, e ou você vem com o cortador circular e passa aqui e tira esse excesso de cima e esse excesso aqui de baixo, tá? Ou você pode fazer assim, ó. Você vai posicionar a régua aqui do mesmo jeito, pode ser uma régua escolar, tá? E daí, você vai riscar. E você vem com a tesoura e corta esse excesso. Pois bem? Então, deixa eu fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo pra gente passar pra próxima etapa já. Ó, dando cortadinho, riscadinho, cortadinho aqui, tanto faz, tanto que eu cortei de um lado de um jeito e do outro jeito. O importante é só tá bem retinho com a lateral do tecido 1, tá? Que é esse tecido do meio que a gente tá usando, estampadinho. Então, depois que tá bem esquadradinho assim, ó, bem certinho, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar de novo as faixas que sobraram e nós vamos colocar aqui, ó, pegando tanto o tecido principal como as duas faixas, tá bom? Do mesmo jeito, essa auréola aqui nós vamos ignorar, tá? A gente vai colocar com um pouquinho de sobra do lado de cá e do lado de lá também. Acho que ficou muito pertinho, né? A filmagem, mas ó, a gente vai cortar aqui deixando uma sobrinha e nessa ponta aqui também eu tô deixando uma sobrinha. Aqui a sobrinha tá maior por causa da auréola, tá vendo a sombra dela? E nós vamos alfinetar aqui tudo certinho. Olha quando fica a costura certinho, tudo esquadradinho, ó. Você coloca aqui, você não consegue ver o tecido pra cá. E não é porque você tá escondendo, não. É porque ele fica bem certinho. E daí, você alfinetando, você vai conseguir também não ver desse outro lado o tecido rosa. Olha que legal, tá bom? Então, vamos lá. Cortar o excesso aqui, deixando só uma sobrinha e vou alfinetar, tá? Eu quero dar uma dica aqui pra vocês. Às vezes, vocês vão fazer a costura de vocês e vão achar que pode estar torto, que não tá bonitinho, que não tá retinho. Pra quem tem a tábua de corte, é um material que ajuda muito, viu, gente? O que que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma linha da tábua de corte, eu vou escolher essa que é mais larga, porque é mais fácil. E vou colocar o início dessa costura aqui, ó, essa parte da costura aqui, na linha, e esta daqui também. Aí, quando você coloca aqui na linha, você pode puxar essa lateral pra próxima
risca aqui da tábua, entendeu? Aí, você vai ver se tá tudo certinho ou não. Esse meu trabalho aqui, por exemplo, ele aqui deu uma entradinha na linha, não sei se vocês conseguem ver. Então, o que que eu posso fazer? Como eu sei que essa entradinha aqui, eu vou comer ela no pé de máquina, eu posso deixar ela aí tranquilamente. Então, daí eu venho aqui no risco, ó, porque essa parte maior, que é a mais importante, está no pé de máquina, e eu pego aqui pelo risco, ó, e corto essa dobrinha, essa sobrinha do tecido, tá bom? Aí, você vai conseguir ver até aqui em cima, ó, se tá certinho a sua costura ou não. Porque aqui tem que bater também no maior, num risco, e aqui também tá batendo num risco. Pode ser que pela sua medida, pelo seu jeito de cortar, não tenha caído num tamanho exato, pode ter caído num meio, 0,75, mas você vai ter noção do espaço. Qualquer coisa, você pega a régua ou a fita métrica e mede, tá? Então, você vai ver que daí ficou retinho, ó. Aqui tá retinho, aqui tá retinho. E se não ficar retinho, Ana Paula, o que que eu faço? Você pega a tua régua, escolhe a medida maior, posiciona a régua aqui nessa costura, ó. Por exemplo, eu vou colocar essa parte esse risco aqui mais grosso, que é o que me marca 5 centímetros, vou colocar na minha costura, nessa costura aqui, ó. Quando eu coloco aqui nessa costura, bem retinho, aí eu posso cortar para deixar reto. No meu caso, eu não vou fazer isso porque o meu ficou bem retinho. Mas eu posso fazer isso também para deixar todo mundo igual, todo mundo bem retinho. Você pode deixar 5 centímetros, 4,5, 5,5, aquele que ficou. O importante é que todas as peças tenham a mesma largura de faixa depois de costurado, ok? Muito bem, voltamos para a máquina de costura, porque da mesma forma que a gente costurou com pé de máquina lá, agora a gente vai costurar de pé de máquina aqui e aqui embaixo também, tá? Então, as duas costuras com o pé de máquina, também fazendo retrocesso no começo e no final da costura, tá? Bem retinho também, tá bom? Bom, todo mundo devidamente costurado, a gente desalfineta, mesma coisa que fizemos do outro lado, tá? E nós vamos também repetir o passar do ferro. Abre bem a costura aqui, a história do avesso é igual, tá? E a gente vai passar aqui bem abertinha essa costura, tá? Aqui. Bem abertinha. Do mesmo jeito que você deixou a costura da primeira dobra, você deixa essa segunda, tá? Isso aqui tá molhado. Então, vamos lá. Do mesmo jeito que você deixou o avesso, que nem aqui eu deixei tudo pra cá, aqui também eu vou deixar, pra ficar um avesso bem bonito, tá? Nós vamos agora lá na tábua de corte de novo, pra gente esquadrar aqui e já finalizar o avesso. Muito bem, estando todo mundo passadinho, nós vamos fazer a mesma coisa para esquadrar. Pegar a régua de corte, deixa eu dar uma inclinadinha aqui para ficar mais fácil para eu cortar. Então, eu vou colocar a régua aqui bem retinho no meu trabalho. Você vai ver que aqui também vai bater, que tá bem retinho, tá? Aí, você vai cortar esse excesso. Vamos cortar esse excesso e fazer a mesma coisa do outro lado, tá? E aquela dica que eu dei sobre, não sei se ficou certo, se não ficou, a mesma coisa vale para esse lado aqui.
posiciona a régua nessa costura aqui que nós fizemos, ó. Posiciona a régua aqui e deixa na mesma largura que você deixou esse, você vai deixar esse daqui que nós costuramos agora também, tá bom? Então, depois que a gente fez tirou todo o excesso do tecido, deixou tudo bem quadradinho, tá na hora da gente colocar o avesso. Essa peça aqui eu não vejo necessidade de colocar na manta, mas para quem quiser colocar na manta, a gente colocaria na manta aqui com uma sobrinha da manta só. Passa do meio para a lateral, passa um zigue-zague na beirada, corta o excesso, obedecendo sempre o limite do tecido, e vai para o passo que nós vamos agora, tá bom? Mas eu não vejo necessidade de passar, colocar na manta. Então, eu já vi o melhor aproveitamento desse meu tecido, como eu já expliquei também. Então, eu vou pegar o tecido que eu vou usar de forro, eu vou usar o mesmo tecido que eu usei aqui, eu vou usar dele de forro. Então, eu vou posicionar ele bem certinho aqui, frente com frente, ó. Aqui é o meu jogo americano pronto já. Eu vou virar ele do avesso e colocar ele frente com o tecido principal. Ó. Não preciso deixar muita sobra, posso aproveitar bem o tecido, ó. Não é legal o desperdício, tá? Tem que ficar bem retinho? Tem que ficar bem retinho. Aí, eu posso vir aqui para facilitar o meu trabalho e cortar na tesoura ou no cortador circular para quem tem experiência. Não estou cortando certinho, tô cortando só para diminuir, para eu levar esse resto de tecido, que é muito grande, para lá. Mas eu já fiz o cálculo do meu aproveitamento aqui, tá? Então, eu corto aqui o tecido, como eu disse, não está retinho. Mas para facilitar, eu alfinetar aqui agora, ó. Então, ele tá bem retinho, o de baixo, de cima eu passo a mão, eu não sinto nenhuma dobra no de baixo, porque ele está passado, tá? Aí, eu começo a alfinetar. Não levanta muito assim para alfinetar, gente, porque daí pode acontecer que quando você volta o tecido, ele não volta bem retinho e fica depois tudo empapuçado o de baixo. Então, coloca o alfinete aqui, ó, e levanta só um pouquinho o alfinete, tá? Que daí você vai alfinetar bem direitinho, ó. Toda a volta, não economiza no tecido. Eu não canso de falar que o fato de você alfinetar não significa falta de experiência e o fato de você não alfinetar não significa que você é expert em costura. Quem alfineta, capricha. Só isso, tá? A gente vê muito vídeo rápido que não alfineta. Por quê? Porque é para ensinar alguma coisa rapidinho, né? No fim, a gente nem presta atenção no vídeo se a pessoa costurou reto ou não. Mas você que tá em casa, costurando com tranquilidade, não tem por que deixar de caprichar no seu trabalho, certo? Então, vamos alfinetar tudo aqui em volta. O que te deixar segura, tá? Eu gosto de alfinetar bastante. Porque todas as vezes que eu tentei não alfinetar, eu tive que desmanchar. Então, vamos lá, já conversamos muito. Vamos voltar para a máquina de costura. O que nós vamos fazer agora lá na máquina de costura? Nós vamos passar uma costura de pé de máquina tudo em volta, tá? Só que nós vamos deixar um espaço para desvirar, tá bom? Porque nossa costura aqui, ela é embutida, então eu vou deixar um espaço desse tamanho aqui mesmo, mais ou menos, sem costurar, para eu desvirar. Porque é um tecido pequeno, é um tecido molinho, não tem manta, então o espaço menor é suficiente pra gente costurar. Vamos lá, então, costurar tudo em volta? Então, vamos lá. Costurar tudo aqui em volta, começar dessa marcação, eu não marquei onde eu não vou costurar. Então, eu começo daqui, onde eu vou, do começo do buraco, digamos assim, dando sempre um pé de máquina. A referência de costura minha vai ser o tecido cor-de-rosa, porque é ele que eu sei que tá certinho. Esse amarelinho que lembra que a gente não cortou certinho, não é ele que eu uso de referência. É o tecido cor-de-rosa que eu vou usar como referência de costura.
Então, eu vou começar costurando aqui de onde eu marquei, onde eu não vou costurar, tá? Começo com um retrocesso, aqui ó, e vou costurando toda a volta. Se eu já tenho experiência e tenho noção de parar aqui dando a distância de um pé de máquina, eu posso fazer isso, ó. Eu baixo, viro e quando eu começo a costurar, eu já dei um pé de máquina aqui. Mas se eu não tenho essa experiência, não tem problema nenhum eu fazer isso daqui, ó. Venho até o final, eu dou um retrocesso sim, saio daqui e coloco aqui de novo, usando o cor-de-rosa como referência, tá, gente? Ó. Dou um retrocesso na costura e venho seguindo. Aqui, ó, pra gente não ter nenhuma parte mais grossa, porque ficou virada essa costura aqui, não ficou certinho toda a costura, dá uma seguradinha aqui, ó, até entrar debaixo do calcador. Depois você segue tranquilamente costurando, ó. E costura toda a volta para você fechar o teu jogo americano. Tô terminando. Bom, tô terminando aqui, chegando na marcação que eu fiz. Vou dar um retrocesso. E pronto, tá? Prontinho, saio daqui, desalfineto, tá? E o que eu vou fazer agora? Agora eu posso refilar essa parte do amarelo que ficou a mais, tá? Posso fazer isso tanto lá na tábua de corte, como posso fazer com a tesoura, tá? Posso fazer com a tesoura aqui, opa, ó, o que achar mais fácil. O único segredinho que eu conto pra vocês é o seguinte, ó, a parte que eu deixei aberto, como não foi muito que eu deixei, eu vou deixar ele sobrando um pouquinho a mais aqui, tá? Mesmo que eu corte no cortador circular, eu vou fazer desse jeito. Aí, o restante, eu vou cortar tudo aqui assim em volta, ó. E vou aproveitar e tirar essa beiradinha aqui, sem cortar a costura, tá vendo, ó? A costura continua aqui. Não posso chegar muito perto, para que quando eu desvirar, essa ponta fique melhor, tá? Então, eu vou cortar tudo aqui em volta, para vocês verem como que vai ficar. Prontinho. Ah, daí você pode me perguntar também. Ah, eu não posso diminuir essa margem de costura? Gente, não diminui não, tá? Se existe uma margem de costura, uma margem de pé de máquina, é para que a sua costura fique segura, para que ela tenha essa sobra e não corra o risco de você cortar muito pertinho. Com o tempo, com o manusear do trabalho, acaba abrindo essa costura. Então, deixa essa costura de pé de máquina, não prejudica em nada não, tá? E agora, aqui, ó, o que você pode fazer para ajudar quando você for fechar o buraco lá, é fazer isso daqui, ó. Marcar a costura, ó. Deixa marcadinha. Vocês sabem que muitas peças eu gosto... Nossa, que bagunça! Muitas peças eu gosto de costurar e depois eu descosturo, porque daí fica marcado certinho onde que eu tenho que dobrar para fazer o fechamento, tá? Então, marcadinho aqui, o que que eu vou fazer? Desvirar a minha peça, ó. Vou desvirar tudinho aqui. Em vez de puxar, leva o trabalho para dentro, tá? Vou ajeitar com o dedo
não vou enfiar tesoura, nem agulha, nem nada para fazer esse buraquinho, porque senão vai ficar uma orelha horrorosa no teu jogo americano. E ele já tá tão bonito, por que que a gente vai deixar agora uma orelha feia nele? Então, ajeita aqui com a unha mesmo, ó, devagarzinho. Você vai ajeitando aqui. O máximo que você pode fazer é puxar com um alfinetinho ou com o abre-casa, com o desmanchador, que daí ele fica legal. Ó, e tá aqui. Adivinha onde que a gente vai agora para ajeitar isso daqui e deixar tudo bonito? Pra tábua de passar roupa. Vamos lá? Passar isso daqui para deixar bonito? Então, vamos lá, que eu tenho várias dicas para dar para vocês. Essa costura aqui também tem que ficar retinha. Você não pode passar para ele ficar assim, ó, tá vendo? Não pode. Ela tem que ficar bem retinha. Então, primeira dica, ou você molha a mão para você fazer isso daqui, ó, e daí você consegue fazer com que fique a costura bem abertinha, ou você faz isso daqui, ó. Abre aqui a costura, passa a costura aberta. Aí você vem. Quando você faz isso, ó, a costura já fica bem certinha. Conseguiu ver? Aí ele fica bem abertinho, tá? Eu não fui até o final lá. Aí ela fica bem abertinha e teu trabalho que tava retinho, ficou retinho. Essa parte aqui da abertura, você também pode passar ela assim. Bagunça ela, viu, gente? Pode bagunçar, porque você já passou ali, ele já tá retinho. Mesmo que você já tenha passado. Você pode fazer isso daqui, ó. Jamais, jamais passe isso daqui aberto. Porque depois você não consegue mais voltar. Então, você pode passar aqui abertinho também, tá? Você posiciona essa costura aqui de um lado. Ó. Não sei se vocês conseguem ver direitinho, ó. Aí, vocês passam a costura aberta. Só que aqui você não vai abrir a costura porque ela não tem. Mas você passa aqui como se tivesse retinho. Olha o que que acontece quando você vem pra cá, ó. Ela já vai te deixar bem retinha ali, tá? Aí, é só passar aqui e ninguém nem vai saber onde que foi que você deixou a abertura, tá bom? Mas faça isso nos 4 lados pra deixar ela bem abertinha, tá? Quando você volta, ela já tá bem retinha. Do último lado, eu faço a mesma coisa. E minha peça tá praticamente pronta. Como que eu vou fechar essa abertura? Assim, a indicação mais caprichosa que você vai ter para fechar é com o ponto invisível. Ah, mas meu ponto invisível é feio, eu não consigo fazer. Então, tá bom, passa uma colinha, cola pano. Só tem uma cola pano que realmente cola e não descola quando você passa ela aqui, tá? E tem que lavar só depois de 72 horas. Tem marcas que você passa a cola pano, se você lavar daqui um mês, você vai lavar, ela vai abrir. Tem uma marca só que eu conheço, que ela cola e realmente não descola mais, tá? E depois, gente, para ficar pronto esse jogo americano, o que que você pode fazer? Rebate com uma costura na moldura. Você pode dar um pé de máquina para cá, pode dar um pé de máquina para lá, pode dar um pé de máquina daqui para cá. Você pode fazer um trabalho de pesponto à mão, aí é a tua imaginação e aí é o teu capricho, tá? Eu vou passar um pé de máquina tudo em volta dessa moldura aqui, porque é o que eu quero fazer aqui nesse meu trabalho, tá bom? Já mostro pra vocês, então, ele prontinho. E a nossa peça tá pronta, tá? Eu rebati com um ponto decorativo, com a linha no mesmo tom aqui, então ficou bem sutil, porque eu acho que esse tecido já chama bastante atenção, a gente não precisaria dar
ênfase em mais nada. Mas aí é o meu espírito de hoje, é o jeito que eu tô hoje, amanhã eu posso querer fazer uma linha diferente. A criatividade na costura criativa, gente, ou no patchwork, ela é ilimitada. Aqui também eu poderia ter usado como forro um tecido verdinho, um outro tom de rosa, um outro tom de amarelo, combinando com esses caramelinhos que tem aqui no meio, faz parte da sua criação. Essa então é a nossa peça, é o nosso jogo americano, com moldura simples, tá? E eu espero que você faça muitos desses, venda muitos desses, presenteie muita gente com essa peça e use na sua casa também, tá?